Bem, já são 19h05, vamos dar início então à aula. Então, a Alexandra e Gilmara são as duas alunas de hoje da aula. Acho que minhas aulas estão com um ibope meio pequeno, mas tudo bem. A aula de hoje a gente vai fazer uma abordagem sobre descontos, tá? A gente viu até descontos de uma forma nos exercícios anteriores, quando a gente falava em antecipação. Então, quando eu passava para vocês, né? No caso lá da Selma, quer antecipar as parcelas lá do supermercado, faço para juros simples, faço para juros compostos. Então, vocês iam lá e verificavam, né, como que ela faria antecipação, qual valor. Só que aquilo que a gente fazia, que é o mais justo, nós tirávamos todos os juros que foram incididos sobre aqueles valores. Mas o que acontece, né, na vida real mesmo? Não se desconta 100% dos juros. Eles dão uma taxa de desconto. Então, acaba que você não paga somente o valor da sua dívida, você acaba pagando um pouco daqueles juros ainda. O que é menor do que os juros é o que a gente chama do desconto. Então, toda vez que você tiver possibilidade de fazer uma antecipação, você estará exposto a uma taxa de desconto. E é isso que você tem que negociar. Então, se você fez um empréstimo a 5% e você vai quitar esse empréstimo, o banco está lá, a taxa de desconto é de 4%, você pode batalhar para ver se chega até um 4,5%, 4,89%, porque 5% dificilmente o banco vai abrir mão de todos os juros ali, tá? Ele fala em que tem questão de taxa de administração, do empréstimo, uma série de coisas que ele tenta justificar para não tirar 100% dos juros. Então, hoje a gente vai aprender a fazer esses cálculos, que para vocês será muito tranquilo em função de vocês já terem trabalhado, né, com antecipação de parcelas. Então, aqui hoje a gente vai calcular qual o valor que ficaria a partir de um desconto, né, quanto teve de desconto e qual o valor que você pagaria pela antecipação. Desculpa. São 3 tipos de descontos que a gente vai ver na aula de hoje. O desconto racional simples, o desconto racional composto e o desconto comercial. Esse último mais aplicado nos negócios. O desconto racional simples, ele também é chamado de por dentro. Aquele desconto por dentro. Então, é o racional simples. E o desconto comercial, ele é chamado também de por fora. Então, se alguém, né, vocês forem tentar negociar aí uma taxa de desconto, vocês tentem lá, olha, eu quero pela taxa de desconto por fora. Ou o comercial, né? Ele é mais vantajoso a nível de desconto. E a gente vai ver através dos exemplos aqui por que isso acontece. Por exemplo, vamos começar com esse primeiro caso aqui. Manuela foi até um banco para quitar uma dívida. Desculpa, vocês estão vendo aqui essa atividade, né? Sim. Ok. Obrigado. Então, ela foi até o banco para quitar uma dívida que vencerá em 3 meses com o valor de R$ 6.500. Então, ou seja, né, daqui a 3 meses ela vai ter essa dívida de 6.500. A dívida foi contraída sob uma taxa de 5% ao mês. Então, a taxa de juros que ela foi exposta, só acrescentar aqui que é de juros. Porém, para antecipar, o banco aplica uma taxa de desconto de 4% ao mês. Determine o valor que a Manuela terá que pagar e quanto terá de desconto. Adote os descontos por fora e por dentro, ou seja, racional simples e o comercial. Então, aqui, o que acontece? Bem, se ela vai ter uma dívida de 6.500, que daqui a 3 meses vai ter um valor de R$ 6.500, se ela for quitar hoje, quanto que ela vai pagar para poder quitar isso, para poder antecipar, e quanto de desconto que ela vai obter para essa situação. E aqui vem 2 modelos de desconto. O desconto por fora e o desconto por dentro. Então, ou seja, o comercial e o racional simples. Vamos começar, então, pelo desconto por fora. Ei, Carla, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo e você? Bem também, graças a Deus. Estamos aprendendo sobre descontos, tá? Obrigada. Vamos começar, então, aqui desconto por fora.
também conhecido como comercial. Aí eu atualizei o material que está lá no portal com as fórmulas, eu acrescentei as fórmulas de descontos. Vou até mostrar aqui para vocês, para ficar mais fácil da gente poder acompanhar. Aqui está. Espero que esteja visível já para vocês. Aqui é o seguinte, olha, racional simples ou por dentro. Aqui tem a fórmula do desconto, é igual, né, o valor presente, vezes a taxa, vezes a quantidade de períodos. Para eu calcular qual é esse valor presente, é a fórmula que a gente já conhece, no entanto, isso aqui é para o juros simples, né? É FV dividido por 1 mais I vezes N. E o FV, do ponto de vista de juros simples, né, é igual ao PV multiplicado por 1 mais I vezes N. Então, isso daqui é relacionado a juros simples, porque o desconto por dentro, ele é feito sobre o valor atualizado, sobre o PV. O desconto é sobre o PV, é sobre o valor antecipado ali, tirado aquele percentual de desconto. Então, sobre aquilo ali é que vai ter o quanto você está tendo de desconto. Essa daqui é o racional simples, é o por dentro. O por fora, que é o comercial, ele já não, o desconto não é sobre o PV, o desconto é sobre o FV, sobre o valor nominal da sua dívida, aquilo que está lá que você sabe quanto que vai custar, que você vai ter que pagar. O racional simples, o por dentro, ele não, ele é pelo PV, ou seja, ele já descontou essa taxa de desconto. Então, ou seja, essa é a diferença elementar entre o racional simples e o comercial, ou por dentro e por fora, a diferença dos dois. Mas vamos começar pelo... Eu comecei lá a atividade pelo por fora. Então, pelo por fora, a gente vai trabalhar justamente com essa fórmula aqui, o desconto. Vou pegar, voltar lá, projetar para vocês a atividade. Então, aqui, para resolver, qual é o valor de desconto, né? O FV é o valor futuro, é o que eu sei, né, que eu teria que pagar lá na frente. Então, eu sei, 6.500. Taxa, isso daqui está em... Desculpa, essa foi a taxa que ele capitalizou. Eu estou querendo descontar, então tem que ser a taxa de desconto. E é mês, né, e em 3 meses, então está na mesma frequência de tempo. Eu estou descapitalizando 3 meses a 4%. Então, isso daqui, vou resolver. R$500 vezes 0,04 vezes 3. São 3 meses, 0,04, né? R$780. Então, vai ter um desconto de R$780. Por aqui, a partir do momento que eu tenho o valor do desconto, eu já consigo também calcular, então, qual o valor que ela vai ter que pagar, né? Porque se ela vai ter um desconto, Manuela, de R$780, o valor que ela teria que pagar R$6.500 menos 780. Então, 6.500 menos os 780 vai dar 5.720.
R$ 5.720. Esse daqui é o valor que ela vai pagar hoje se ela for antecipar essa dívida dela de 6.500 que venceria em 3 meses. Isso daqui eu fiz o valor a pagar pegando 6.500 e 780. Eu poderia usar a fórmula também, porque ao valor a ser pago com desconto por fora, ou também, né, o desconto comercial, eu posso aplicar essa fórmula aqui. E essa fórmula aqui, eu bastaria pegar e fazer a substituição lá. Então, eu poderia também fazer usando a fórmula, que aí seria igual ao meu FV, que é o 6.500, multiplicado por 1 menos o I, que é o 0,04, durante 3 meses. Então, posso pegar aqui e fazer a conta direitinho. I vezes N. R$ 5.720. Então, ou seja, pode ser feito direto, diminuindo lá, ou você pode utilizar a fórmula também para você calcular qual é esse valor. Então, pessoal, olha só, a gente está falando de desconto comercial. Ele é um desconto, assim, ele é muito praticado, inclusive, né? Porque ele dá um desconto maior, ele é feito sobre o seu valor nominal, sobre o FV lá. Então, eu pego direto 6.500 e faço o desconto dele, né, sobre essa taxa de desconto. Isso daqui parece muito o dos juros, e é dos juros também. Se eu fosse calcular aqui, mudasse esse D para um J, eu estaria calculando os juros. Mas o que eu quero calcular é um desconto. O desconto é o contrário dos juros, né? Os juros aumenta o meu capital, o desconto diminui. Então, mas se é a mesma coisa, professor, por que a gente fala de desconto e juros, então? Só que o valor da taxa é diferente. Se a gente usar a mesma taxa para capitalizar e depois ir lá e dar o desconto com a mesma taxa, eu estou tirando todos os juros. O meu desconto é de 100%. Então, a diferença entre juros e desconto nessa fórmula aqui é essa taxa. É que para capitalizar, para colocar juros, geralmente a taxa é maior. Para descapitalizar, a taxa é menor. Até então, a gente vinha utilizando a mesma taxa. Vocês recordam que eu falava, não, a gente tira todos os juros, né? Que é o justo, não pagar juros, já que eu estou antecipando. Mas no mercado, isso não ocorre por causa de taxas acessórias que eles precisam ter no serviço, né? O próprio banco paga algumas taxas para poder te conceder o empréstimo. Então, ocorre que, para descontar, essa taxa é menor. Para colocar juros, a taxa é maior. Ok? Estão conseguindo entender o que eu estou explicando aqui? Sim. Tá, Laura? Estou conseguindo entender, professor. Então, tá jóia. Então, ou seja, para esse desconto por fora, ou comercial, ela teria um desconto de 780 e ela pagaria 5.720 ao invés de pagar 6.500 daqui a 3 meses. Isso daqui foi pelo desconto por fora, o comercial. Vamos fazer agora, já que ele está pedindo por fora e por dentro, vamos fazer o racional, então, simples, que é o por fora, por dentro. Também conhecido como racional simples. O desconto por dentro aqui, a diferença é que ele não trabalha com FV, ele trabalha com PV, ele trabalha com valor descontado. Então, ou seja, eu posso aproveitar essa fórmula aqui, porém,
ao invés de ser FV, eu vou ter que trabalhar com PV. E aí é o seguinte, pessoal. Quem tem valor maior, um FV ou um PV? Quem tem o maior valor se eu for comparar? Quem tem o maior valor, um PV ou um FV? Eu acho que o PV, não? É assim, a gente está falando... Depende de quanto vale, né, esse dinheiro no futuro. Isso, mas, por exemplo, se for o mesmo dinheiro, tá? Eles são equivalentes, digamos que eles sejam equivalentes. Se eu vê-lo como valor presente e vê-lo lá como um valor futuro, lá na frente, quem vai ter o valor maior? O futuro vai ser maior porque vai ser acrescido os juros, né? Isso. Então, quem é que vai ter o valor maior? O valor presente ou o valor futuro? Valor futuro. O valor futuro, ele é sempre maior do que um valor presente, né? A nível mesmo de valorização, né? De quantidade de dinheiro. Um valor futuro, ele vai receber juros, então ele vai ficar maior. Então, ou seja, se eu estou dando um desconto em cima de um valor futuro, se eu for comparar o mesmo desconto em cima de um valor presente, quem é que vai me dar o maior desconto? Quem é o desconto sobre o valor futuro ou o desconto sobre o valor presente? Sobre o valor futuro, né? Isso. O do valor futuro, já que ele é maior, ele me dá um desconto maior, já que eu aplico a taxa de desconto sobre ele, né? Nesse daqui, como eu aplico a taxa de desconto sobre o PV, que é um valor menor do que o valor futuro, então obrigatoriamente esse desconto aqui vai ser menor do que esse desconto que a gente consegue no comercial que é feito sobre o valor nominal ou o valor futuro. Vamos calcular aqui então para a gente poder provar isso. Ah, mas eu não tenho o valor presente. Tá, então você vai ter que pegar e calcular esse valor presente. Então, esse valor presente, a gente sabe, né, como é que a gente pega e o faz. Nesse caso aqui, para vou apagar aqui e colocar. Então, eu preciso encontrar isso daqui para jogar nessa fórmula aqui. O FV, a gente já sabe. Deixa eu colocar ali, depois eu vou substituindo aqui embaixo. Eu sei que é o 6.500. Vejam bem, pessoal, isso daqui não é aquele FV dividido por 1 mais I elevado a N, não, tá? Que aquilo lá é composto. Isso daqui é simples. Então, o simples é o FV dividido por 1 mais I vezes N. Então, a taxa aqui é de 4% e a gente vai descapitalizar durante 3 meses para poder achar esse valor presente aqui. Então, isso daqui vai dar 6.500 dividido por 1 mais I vezes N. Então, 5.803,57. 5.803,57. Não, 803,57. Então, 803,57. 5.803,57. Isso mesmo. Então, ok. Já que nós encontramos esse valor presente, eu posso voltar para essa fórmula aqui, então, para poder resolvê-lo. Então, vai ser igual. Opa. 5.803,57 multiplicada pela taxa, que é o 0,04, e pela quantidade de períodos, 3. Então, isso daqui vai dar... 696,43. 696,43. Ótimo. Então, esse daqui é o valor de desconto que ela vai obter
se for pelo racional simples. Vamos comparar agora, então, se de fato o desconto racional, por ele ser feito sobre o meu valor presente, ele tem um desconto menor do que o por fora ou o comercial, que é sobre o valor futuro? Quanto que de desconto a gente teve no valor futuro? Vamos lá, Henrique. Quanto que a gente conseguiu de desconto aqui no método do comercial, do por fora? 780? 780, né, Laura? Isso aí. E quanto que a gente teve de desconto através do método racional simples, o por dentro? 696,43. Isso, então por aqui a gente prova, né, de que esse método aqui, ele dá um desconto menor do que esse método aqui. Porque esse é Nossa, dá feito sobre bastante o valor diferença. futuro e esse daqui é sobre o valor presente. Ok? Bom, então, para fazer o racional simples, a gente precisou calcular o PV, tá? Para jogar na fórmula aqui. Mas foi tranquilo, a gente conseguiu fazer. Vamos para um outro exemplo aqui. Carla, foi pensando em você mesmo, viu, Carla? Deseja quitar as duas parcelas de Ó, financiamento bancário. Uma vencerá em 30 dias e a outra em 60. Cada parcela tem o valor de R$ 800. A taxa de desconto é de 13% ao semestre, capitalizado bimestralmente. Determine o valor total que Carla terá que pagar, considerando desconto racional simples e composto, além do valor que ela obteve em desconto. Então, a gente precisa calcular isso daqui. Eu gostaria que vocês tentassem fazer. Eu vou só colocar as fórmulas aqui e aí vou pedir que vocês tentem fazer para eu poder dar o apoio. Aqui está sendo solicitado o racional simples e o composto. O racional simples a gente já até tem aqui. Deixar tudo aqui. Racional simples e o composto. Deixa eu jogar isso daqui tudo já para uma... Racional simples, racional composto. Só copiar a fórmula aqui. Valor a ser pago. Aqui. Então, vamos colocar aqui. Aqui na tela. Então, vamos lá para que vocês possam resolver. E vamos tirando as dúvidas comigo, por favor. Assim, só para lembrar que hoje é a nossa última aula, tá, pessoal? Última aula do semestre. Como assim? Já? É, porque semana que vem é feriado, né? Na quinta-feira. E aí já encerra no dia 18, né? Aí na outra semana a gente já não chega. Poxa vida, e o churrasco? quando é que termina o período, professor? O período, ele vai dia 7 de julho, eu acho. É quando tem o resultado das provas finais, né? O sistema fechado, 7 sim. de julho. Deixa eu ver aqui. É,
E se tiver prova final, se alguém ficar, é, assim vai postar, né? É porque o trabalho que eu vou postar essa semana para vocês, que vale 5,5 pontos, ele é para ser entregue até o dia 30 desse mês. Uhum. E aí a gente vai ter aí um tempinho, né, para poder corrigir, indicar quem está de prova final e já colocar o trabalho final para poder, acho que até o dia 7 de julho, lançar tudo no sistema. Ah, sim, entendi. Bom. Bem, quanto ao Obrigada. churrasco, aí a gente vai depender mesmo de terminar essa pandemia. E eu vou fazer um churrasco mesmo, até porque estou me afastando das aulas, né? Então eu vou parar definitivamente. Então eu quero comemorar mesmo, né, com esses alunos aí que estão comigo nesse último semestre. Mas a gente precisa aguardar passar, né, isso daí. Aí, no caso, você vai passar mais alguma atividade? Valendo nota? Não, sim, vou sim, é o trabalho que vale 5,5 pontos. Ele eu devo publicar até sábado para vocês. Porque vence, né, no domingo, o prazo do primeiro trabalho. Mas como algumas pessoas já postaram lá, eu vou já antecipar, eu vou postar o último também logo, que aí quem já fez o primeiro já ganha um tempo para fazer esse segundo, que é até o dia 30. Tranquilo. Olhando o calendário aqui, a gente vai ter uma aula assim no dia 18. Então, essa do dia 18, a aula vai ser só para tirar dúvidas a respeito do trabalho mesmo que vocês estarão fazendo, do trabalho valendo 5,5 pontos, tá?
Conseguiram pegar e fazer pelo racional simples? A gente tem uma questão aqui da taxa, né? Qual foi a taxa que vocês adotaram aqui? Pessoal, qual foi a taxa que vocês adotaram? Carla? Bárbara? Gilmara? Então, professor, estou com dúvida aqui. Hum. Eu achei, né, a bimestre, que deu 4,33 a bimestre. Eu peguei os 13 e dividi por 3. O semestre tem 3 bimestres. Ok, então vamos colocar aqui a taxa. Vamos fazer então. Mas aí ele quer em 30 dias, né? Aí eu acho que tem que fazer duas contas no caso, né? Para 30 e para 60 dias. Isso. Então, assim, ao bimestre, a gente sabe que é 0,13 dividido no um semestre tem 3 bimestres, né? Deu quanto, Mas Gilmar? eu fiz com 13 normal, não fiz com 0,13 não. Não, tudo bem, depois é só dividir por 100. Ah, tá. E eu acho que agora eu pegaria os 4,33 dividido por 1, que 1 é um mês, né? Que dá 30 dias, que daria os 4,3. Fica 0,043333. Ah, tem uma dízima aqui. Obrigado. É. Então, ou seja, bimestralmente é 4,33%. Só que o problema aqui, ele está dizendo bem será em 30 dias e outro em 60 dias. Então, eu posso entender que 30 dias seja um mês e 60 dias, 2 meses. 2 meses. Então, eu posso aplicar uma taxa mensal. Então, agora eu preciso achar essa taxa de desconto. De 2 meses, no caso, né? Porque Desculpa, de um mês daria os... Agora eu preciso achar o mês. Ao mês, então, vai ser igual a 1 mais 0,0433 elevado a 1 dividido por 2 menos 1. Isso daqui vai dar... Vou colocar aqui. Deu 0,21, 0,214. Então, ah, 0,0214. Vou colocar mais uma aqui, porque depois eu multiplicando lá. Beleza. 0,0214 ao mês. Então, eu já tenho agora a minha taxa de desconto mensal, que é a que eu vou utilizar no meu problema. Então, eu já consigo calcular qual vai ser o desconto que Carla vai conseguir pelo método racional simples, também conhecido por dentro, né? Qual o valor que ela consegue ter aqui de desconto. Eu vou pegar, então, mas eu não tenho meu valor presente, porque só fala aqui em 2 parcelas de R$800. Então, eu vou calcular o valor presente da primeira e o valor presente da segunda. Mas são parcelas são iguais, a gente pode utilizar aquela forma do PMT também, não é? Que ela calcula o valor presente de uma vez só.
sendo de duas, para não ter que fazer uma e depois fazer outra? Pode também, sem problema nenhum. A gente pode utilizar aquela fórmula lá para poder antecipar todos. Mas vamos considerar fazer a primeira parcela e a segunda parcela para a gente poder acompanhar melhor aqui o desenvolvimento. Vamos lá. Primeira parcela. O PV dela vai ser igual, então, R$ 800. A taxa nós já vimos aqui, 0,0214. E a gente vai calcular essa antecipação de quanto tempo aqui da primeira parcela? Eu vou antecipar qual período, quantos períodos? Um período, né? Que é o de 30 dias. Um período, que é a primeira parcela, então estou antecipando ela, trazendo, né, para o zero ali, um período. Vamos calcular quanto é que isso daqui dá. Dá 783,24. Então, antecipando a primeira parcela aqui, pelo racional simples, ela sai de R$ 800 e passa a valer 783,24. Então, dá para eu calcular aqui o desconto. O desconto, então, vai ser 783,24 vezes a taxa. E esse daqui é um período. Que eu estou descontando em um mês só, já que ela é a primeira que venceria em 30 dias. Isso aqui, então, vai dar... R$ 16,76. Então, esse seria o desconto que ela teria na primeira parcela dela. Então, ela vai pagar 783,24. Como seria 800, então essa diferença de 800 para 783,24 é o desconto dela, que também a gente calculou por essa fórmula que a gente achou, R$ 16,76. Agora, vamos calcular da segunda parcela. A única diferença é que eu vou descapitalizar por 2 meses, né? Não mais de um, que são 60 dias. Aqui também eu altero para 2 meses. E tem que encontrar esse valor presente para eu substituir aqui. Então, vamos calcular primeiro esse valor presente aqui. R$ 767,17. Então, isso daqui é o quanto ela teria que pagar na segunda parcela, antecipando, né? 767,17. Então, calculando aqui. R$ 32,83, né?
Então, esse seria o desconto dela para a segunda parcela dela, seria de R$ 32,83, e ela pagaria, então, no valor que era da segunda parcela, de 800, ela pagaria R$ 767,17. Então, aqui a gente está... Só que ele pede, né? Qual o valor total que a Carla terá que pagar? Então, tá. Deixa eu colocar aqui a segunda parcela. Então, valor total vai ser igual a 783,24 mais os 767,17. E vai dar... Deixa eu ver o outro valor aqui que eu estou esquecendo. 783,24. Então, 1.550,41. Ela teria que, se ela fosse ao longo do tempo, né, dos dois juntos lá, tudo bem que a gente não pode somar em tempos diferentes, mas daria em torno de 1.600, né? Se ela antecipar as duas, ela paga 1.550,41. E aí, quanto de desconto ela teve nisso? Desconto total? Os 16,76 e 32,83. Total. Vou pegar também. Então vai estar 9, 7, 8, 15. Opa. 15. Então, 7, 2, 9 e 1 e 3, 4. Opa. R$ 49,59, né? Isso. R$ 49,59 é o desconto total, e o valor total que ela vai ter que pagar é 1.550,41. 783 da primeira parcela e 767,17 da segunda parcela. Pronto. Essa é a resposta, então, para o primeiro método, que é o racional simples. Agora que a gente já tem a taxa, que a gente já calculou, já sabe qual é a taxa efetiva mensal aqui, a gente vai ter que fazer agora pelo composto. E aí o composto é essa fórmula aqui. A gente sabe que vamos ter que fragmentar isso aqui também em duas parcelas. Então, vamos colocar aqui a primeira parcela. A gente sabe que o valor a ser pago... Como o composto ele já trabalha com a FV, a gente não tem que achar PV nem nada, é muito tranquilo. Então, a gente já pode repetir aqui. Isso daqui. 800. 0,0214, não é isso? Isso, 0,0214 elevado a 1, que é a primeira parcela. Então, em racional composto, que ele trabalha com capitalização composta, então agora a gente tem expoente, né? O N não é mais multiplicado dentro aqui, ele é expoente, né, de 1 mais I. Então, aqui, 800 dividido por 1...
783,24. E aí o desconto a gente já consegue também calcular aqui. Substituir aqui. Vocês estão calculando aí? Então, 16,76. E tem que ser mesmo, né, 16,76. Porque 800 menos 780, já que ela vai pagar dos 800, ela vai pagar 783,24, 800 menos 783,24 é os R$16,76. Agora a gente tem que fazer para a segunda parcela, então. Aqui o expoente passa a ser 2, que é o segundo mês. E aqui, menos os 2. Então, vamos lá. R$830. Opa! Isso não é o contrário. Então, 766,83. 766,83. Então, aqui tem que ser 33,17, né, a resposta aqui. Isso, né? 763,83 mais 33,17 dá os 800, né? Isso mesmo, 33,17. Então, ou seja, agora eu só preciso, para resolver essa questão, os valores totais. Vamos pegar aqui. Aqui é o mesmo, que é o período 1, então os compostos juros simples são iguais. 766,83. Aqui 16,76 e aqui 33,17. Então aqui vamos 766,83. R$ 783,24. Esses dois somados aqui, R$ 1.557. A diferença aqui é de 7 centavos. E somando os dois aqui, R$ 49,93.
Essa é a diferença. Então, ou seja, sendo você, Carla, qual dos dois métodos de desconto você optaria? Pelo racional simples ou pelo racional composto? Pelo composto, porque deu um pouco mais de desconto. O composto ele está dando R$ Apesar de 49,93, né? E o simples está dando R$ 49,59. Então, o ideal era optar mesmo pelo composto, R$ 49,93. Mas é o menos utilizado no mercado, é o composto. Professor, você pode subir rapidinho no racional simples, por favor? Claro, aqui está. Obrigada. Nada. Bom, então a gente viu já. Pois não, Lucas? Mas ele é menos usado porque dá menos desconto, né? Ou é menos usado só porque não é mesmo? Ele é menos usado a nível de banco, tá? Porque ele dá um desconto um pouco maior. Mas fora essa questão de quando você... isso é o seguinte, quando você tem... digamos que você tem uma loja, você tem lá alguns clientes e eles têm umas duplicatas lá com você. Então, né, você tem umas dívidas lá. Aí, digamos que você tem uma taxa lá de juros que você, né, recebe lá dos seus clientes. Você vai passar isso para o banco. O banco, então, vai receber dos seus clientes e você, então, não vai ter risco nenhum mais de que, né, se alguém der o calote, já que você vendeu essa dívida lá para o banco, esse crédito você passou para o banco, né, e o banco vai te reembolsar. Aí o banco, nessa hora, para essa situação, ele não vai querer fazer com você um desconto composto. Porque o que acontece? Desculpa, ele vai fazer um desconto comercial para você. Porque ele vai ter um desconto muito maior quando ele negociar com você. Quer dizer o seguinte, quando você passar uma dívida para ele, ele vai descontar dessa dívida. E aí, um desconto comercial é o maior valor entre os três. Entre o desconto simples, o comercial e o composto, o comercial sempre vai dar um valor maior de desconto. Então, quando o banco ele vai comprar de você dívidas, né, que seus clientes têm crédito, que você tem com seus clientes e tal, ele vai fazer um negócio com você pelo comercial, porque ele vai descontar mais de você do valor que você está passando para ele. Então, você tem lá um valor de crédito de R$ 1.000 a uma determinada taxa de juros, que seus clientes dá R$ 1.000. O banco vai falar o seguinte, não, olha, eu te pago 900. Esse 100 aí é o que eu estou te dando de desconto aí, né, em função de eu estar recebendo sua dívida. Mas ele vai cobrar dos clientes aquele R$ 1.000 mesmo lá, tá? E isso, se ele optasse por um outro tipo de taxa de desconto, ele reduziria menos o valor que ele teria que pagar ao cliente, ao camarada que está vendendo a dívida para ele. Então, digamos que se fosse pelo composto, ele ganharia R$ 100, se ele optasse pelo simples, ele ganharia 80 e poucos reais. Então, o banco sempre vai optar pelo comercial. Nessas situações, quando certas empresas, empresários vendem o crédito que os clientes têm com ele, vende para o banco para ele já conseguir um dinheiro logo para o banco, né? Porque ele precisa de um dinheiro logo ali e ele não quer correr o risco de alguém ficar devendo a ele não pagar. Então, ele repassa. Esse é um cenário. Então, mais usado no mercado para esses casos é o comercial, porque dá o maior desconto de todos. Agora, quando você vai ao banco para poder antecipar seus pagamentos lá para ele vai querer o método que dá o menor desconto possível, porque ele quer ter maior lucro nessa jogada. Então, nesse caso, ele vai sempre optar vai muito pelo racional simples, que dá um valor menor do que o composto e que, por sua vez, dá um menor do que o comercial. O simples é o que dá o menor valor de todos de desconto. Então, é o que o banco faz quando você vai até ele para você conseguir antecipar alguma coisa que você tem com ele. Mas quando ele vai comprar uma dívida sua, que ele precisa te dar um desconto, digo, ao contrário, você dá um desconto para o banco,
ele opta, então, por aquele que dá o maior desconto, para ele é vantajoso, aí ele vai pelo comercial. Então, quando o banco quer comprar de você crédito que você tem com outros seus clientes, ele vai querer pagar o menor possível para você. Então, ele vai querer o método que dá o maior desconto, é o comercial. Agora, quando você vai até o banco e você quer antecipar uma dívida sua lá no banco, ele vai optar por aquele método que dá o menor desconto possível, que é o racional simples. Consegui explicar? Consegui, entendi. Ótimo. Mas isso tudo, assim, né, tem que negociar, né? Então, assim, senta lá com o banco, se você vai antecipar uma dívida sua, né? Fala, não, vamos para o comercial, óbvio que ele vai relutar para caramba, que é o que dá mais desconto, né? Mas, assim, enfim, tem que negociar. Então, vamos pelo composto, pelo menos, entendeu? Mas se você pegar pelo racional simples, você vai ter o menor desconto dentre os três métodos. Aí, né, não é o ideal. Mas o que os bancos geralmente fazem é isso, é o simples, quando ele vai conceder um desconto. Há uma antecipação junto a ele, entendeu? Bem, o terceiro agora, eu gostaria que vocês desenvolvessem sozinhos mesmo para eu poder corrigir. Aqui eu... Olha só, Gilmara, eu saí agora de Carla e fui para Gilmara, hein? Gilmara tem uma dívida que vencerá em 150 dias no valor de R$ 1.200 e vai tentar negociar com o banco para antecipar o pagamento a uma taxa de desconto de 2% ao mês. Ajude Gilmara indicando para ela quanto pagaria para antecipar através dos descontos racionais simples, composto e o comercial. Então agora tem que fazer os três. E depois que você calcular dos três, você fala para Gilmara, Gilmara, vai por esse daqui, ó, que esse aqui vai ser melhor para você. E vai ser o quê? Aquele que der o maior desconto. A gente sabe que vai ser o comercial, mas vamos calcular os três para vocês provarem que é o comercial que dá o maior valor de desconto. Deixa eu pegar e colocar aqui só as fórmulas para ajudar vocês nesse terceiro aqui. Voltei, professor. Eu ouvi a explicação toda, eu consegui entender. Então tá ótimo, Lucas. Que bom. Saiu aqui. Beleza, tranquilo. Deixa eu pegar e colocar aqui. Vamos começar então aqui pelo comercial. Cadê um? Tá aqui. Então, beleza. Vamos comercial. Ele é seu FV, então ele só precisa disso daqui para a gente poder saber. Depois do comercial, vamos para o desconto composto. Composto está aqui. E a gente não precisa do PV, já que a gente já está calculando direto o desconto dele. E vamos para o racional. Racional simples. Vou colocar simples, aí pronto, já. Racional simples é melhor. Ou por dentro, né? Esse é o por fora e esse é o por dentro, mas vamos lá. E o racional simples, como ele precisa do PV, então vocês vão ter que primeiro encontrar o PV para depois encontrar o FV. Então, primeiro o PV. E vocês vão ter que calcular o desconto depois, a partir do momento que você tem o PV. Pronto. Aqui está, que aí vocês conseguem resolver.
Professor, Sim, Lucas. quando você vai passar a atividade de prova para a gente? Eu vou passar no sábado, porque Sim. vocês têm até o domingo para poder entregar aquela primeira, né? Mas muitos já entregaram. Mas mesmo assim eu já vou postar a segunda, que vocês vão ter até o dia 30 para entregar. Uhum. Não, é porque eu já fiz a primeira, aí eu tô querendo saber para adiantar. Não, tranquilo. Acredito que no sábado ou no domingo pela manhã eu já disponibilize lá no portal. Ah, fechou então, valeu. Vamos lá, o desconto comercial, quanto foi que vocês acharam o valor? Eu achei 120. Eu também achei 120. Eu também. Ótimo. E esse daqui é tranquilo, né? Ele vai Sim, ser o... até achei que tava estranho por estar fácil. Não, Eu ele é também. fácil. O comercial ele é muito fácil porque ele já é o valor futuro, o valor nominal que está ali no problema mesmo. É os 1.200 que você vai pegar aqui, você vai multiplicar, a taxa já está dada, que é 0,02, você não precisa trabalhar nada com ela. Só esses 150 dias você vai trabalhar em 5 meses, né? Pronto. Qual foi o valor que vocês acharam aí? 120. 120. Ok. Vou nem calcular não, porque isso aqui é muito simples mesmo. Então, para o comercial, é R$ 120 que ela vai ter de desconto. A Gilmara teria R$ 120 de desconto. Agora, vamos aqui para o composto. Ele é direto também, porque vocês não precisam achar o PV. Vocês chegaram a calcular aqui? Não, Não, ainda ainda não, não. não fiz. Então tá, vamos lá então. Sim, Você calculou, Lucas? Henrique? Lucas. sim. Lucas. Foi. Você achou quanto? O meu deu 113,12. 113,12, né? Eu também. Ótimo. Só vou substituir aqui as eclogues.
113. 0,12. Ok. Se alguém encontrar algum valor diferente disso, é só me avisar, tá? Mas aqui já está fazendo sentido. Ó, o comercial ele tem que ser maior do que todos mesmo. O composto 113. O simples, ele vai ficar menor do que isso. O simples ficou mesmo, foi o menor. Ah, ótimo. Vou colocar aqui 1.200, 0,02. São 5 meses. Aqui, 2. Aqui, 5 meses. O valor do PV, vocês acharam de quanto aqui? O meu deu 1.090 e 91, mas foi um valor com mais caro. 1.090 e 91? Vamos ver aqui também. R$ 1.090 e 91 mesmo. Tá certo. Então aqui vai ser 1.090 e 91. R$ 109,9, não é? Isso. Isso. Ótimo. Então aqui, ó, seria melhor para a Gilmara optar, negociar com o banco para ele fazer qual sistema de desconto? Comercial, composto ou racional simples? Comercial? Não. Comercial, porque o comercial ela teria um desconto de 120. Se ela fosse pelo composto, ela teria um desconto só de 113. E se o banco ainda quisesse bater seu pé e fosse no simples, seria o pior para a Gilmara, que ela só teria um desconto de R$ 109,09. Entendido, pessoal? Entendi. Não entendi o que você falou, cortou para mim. Ah, cortou, Lucas? Sim. Agora está ouvindo direitinho, né? Então, eu estou falando o seguinte, qual seria o melhor para a Gilmara? Que se a Gilmara fosse pelo comercial, ela teria um desconto de 120. Se fosse pelo racional composto, ela teria 113,12. Só que o banco, com certeza, iria querer que ela optasse pelo racional simples, porque ela teria o menor desconto possível, R$ 109,09. Então, o ideal era ela buscar o comercial, que é o melhor para ela, e fugir do racional simples, que é o pior para ela. Já para o banco é diferente, né? Para o banco, o que é pior para a Gilmar é melhor para ele, que seria o racional simples. Com certeza o banco só ia passar o racional simples. Mas aí tem que tentar negociar, né? Para poder melhorar esse desconto aí. Entendeu? Pessoal, como vocês já viram, as antecipações, né, de parcelas, coisa e tal, esse assunto aqui ele ficou muito tranquilo. É só a gente lembrar um pouco das fórmulas, né? Mas fora isso, é muito tranquilo de montar e resolver o problema. Então, a aula de hoje foi para isso, para poder mostrar desconto. Com isso, eu fecho a ementa, tá? Então, não ficou nenhum assunto pendente lá da ementa de vocês. A gente conseguiu ver tudo. E aí, vou passar o outro trabalho. E aí, no dia 18, a gente vai ter aula, então. E eu tiro dúvidas se vocês, porventura, tenham a respeito do trabalho. Beleza. Professor, Ok. eu cheguei atrasado. Deixa eu ver a primeira questão aí. Como é que... Você quer ver a primeira questão? Porque eu cheguei e já estava na 2. Ah, tá. A primeira questão aqui é o seguinte, a Manuela, ela tinha uma dívida lá no banco, né?
6.500. E essa dívida chegou a 6.500 porque o banco cobrou um juro de 5% ao mês. Mas, para antecipar, o banco ofereceu a ela descontar 4% ao mês. Olha só que legal, né? Ele cobrou 5% de juros, mas para descontar ele dá 4% de desconto. E aí é o seguinte, determina o valor que a Manuela terá que pagar e quanto que ela terá de desconto. E aí adote só os termos, os métodos, né? Por fora e por dentro. O por fora é o que a gente chama de comercial e o por dentro é o racional simples. Esse daqui é o que dá o maior desconto e esse daqui é o que dá o menor desconto dos três que a gente aprendeu. Aí a gente resolveu pelo por fora, que é o comercial. Então ela teria um desconto de R$780 e ela pagaria 5.720. E depois a gente resolveu pelo racional. Mas lembrando que a taxa aqui é de 4%, porque é a taxa de desconto, né? A gente está calculando desconto. Não é 5%. 5% foi para capitalizar. É para descapitalizar, então é 4%. E ela, pelo racional, ela teria um desconto de R$ 696,43 e ela pagaria um valor de R$ 5.803,57. Então, aqui provou mais uma vez, né? O comercial sempre vai dar um desconto maior do que o racional simples. Esse foi o primeiro exercício, o primeiro exemplo que eu passei, Lucas. Não, beleza. Eu só queria entender se por fora e por dentro aí, que eu não... São os nomes. A gente pode falar comercial ou por fora, ou a gente pode falar de, é o desconto por dentro, que é quem? O racional simples. Não, beleza. Tá bom? E esse daqui também eu publiquei ele sem solução lá no portal, mas eu vou publicar com essa solução aqui também, que é uma base para vocês utilizarem para resolver o novo trabalho. Beleza. Tá Não, bom? o meu eu já estou fazendo e salvando toda a aula. Que ótimo. Fazendo junto. Que ótimo. Mas aí é tranquilo, eu vou publicar lá também. Beleza, obrigado, professor. Eu que agradeço a atenção de vocês. Bom descanso, até o dia 18, então. Até lá. Valeu, professor. Boa noite. Um abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite.